Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Síndico Além da Gestão. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um síndico indispensável. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E o tema de hoje é 5 erros que os síndicos cometem e que pode prejudicar a estrutura do edifício. A gente decidiu dar uma compilada, em muitas das coisas que a gente tem comentado aqui ao longo desses conteúdos, porque a gente entende que, de uma forma geral, se você foca em determinados pontos, você já tem uma visão de forma a poder começar a atuar, né? Então vamos começar a atuar já com o primeiro ponto? Vamos começar, né? Primeiro ponto é não reconhecer ou aceitar que os problemas existem ou podem chegar a existir, né? Exatamente. Isso aí é muito comum, mais do que a gente possa imaginar. E a gente entende isso da seguinte maneira: as pessoas entram na gestão de uma estrutura, na gestão de um condomínio, e elas têm tanta coisa para poder fazer, tanta demanda para poder atender, que acabam fazendo o que é urgente e deixando de fazer o que é importante, né? Acaba que a pessoa foca em coisas do dia a dia e não se preocupa com o que efetivamente pode afetar a sua estrutura. Isso porque as pessoas normalmente pensam que a estrutura é eterna, né? Que um edifício nunca vai acontecer nada com ele. Ah, porque o meu prédio já tem 100 anos e nunca foi feito nada. Socorro, é aí que mora o problema, né? Não, e é normal as pessoas falarem isso com um certo orgulho, né? Mas não é assim. Na verdade, o que tem que ser, meu prédio tem 100 anos e para ele chegar nesse estágio eu fiz isso. Aí tem que se orgulhar, né? Exatamente, é aí que a coisa começa a andar. E para isso, o que a gente recomenda aqui é que você olhe para fora, né? Reconheça o entorno. E quando eu falo entorno, não estou falando do bairro onde o seu edifício, ou o edifício que você administra está localizado, não. Olhe para fora no contexto global. E vamos falar principalmente de Brasil, porque é aqui que a gente tem essa cultura, né? Se você extrapolar, melhor ainda, porque você vai ter parâmetros de comparação. Mas olhe para fora, olhe o que está acontecendo, né? Os edifícios estão desabando, tem muita coisa, muito problema acontecendo, fachada caindo, marquise caindo. É parar para pensar um pouco, poxa, será que isso realmente não pode acontecer no meu edifício? Será que isso que aconteceu ele foi da noite para o dia? Ou será que tiveram alguns sinais? As pessoas tendem a ser positivas e isso, ainda que redundante, é muito positivo, né? Que sejamos positivas, que tenhamos pensamentos positivos, de que com a gente é diferente, com a gente não vai acontecer, mas uma coisa é ter esperança de que aquilo vai acontecer, no sentido senta e espera que aquilo não vai acontecer. Exato. E a outra coisa é ter esse pensamento positivo de que aqui é diferente, aqui não vai acontecer, mas ao mesmo tempo atuar, né? É aquela coisa, né? Entrega para Deus. Dá uma ajudinha. Ajuda o trabalho dele. Né? Ajuda o trabalho dele, ele tem muita gente para poder ajudar. Né? E a gente quis fazer aqui uma comparação com a parte humana mesmo, né? E a gente fala que deixar de atuar numa estrutura de forma preventiva é a mesma coisa que você tentar negar o diagnóstico de uma doença grave. Né? A pessoa vai ao médico, identifica ali, o médico faz um diagnóstico de uma doença e você nega, não, mas comigo não vai acontecer. E não trata, né? E não trata, e não cuida, e aí vai chegar um momento em que você vai ter que fazer alguma coisa, ou você vai morrer, e talvez seja tarde demais. Já esteja num grau muito avançado. Exato. Exatamente a mesma coisa acontece numa estrutura. Se nada for feito, ela vai chegar num grau de deterioração que dificilmente tem recuperação. É isso mesmo que não tenha problema nenhum. Tem até um gráfico, né, que mostra que a estrutura vai perdendo capacidade dela. Ela perde a capacidade, perde as características de projeto inicial, né, ao longo dos anos. E quando se faz alguma coisa, alguma intervenção ali no meio, né, preventiva, você vai ganhando, recuperando capacidade, você sobe aquela curva, né?
E essa curva, infelizmente, até poucos engenheiros conhecem, entendem efetivamente essa recuperação que você tem como manutenção, né? Recuperação da capacidade da estrutura. É evidente que essa estrutura ela não recupera 100% como a capacidade inicial dela, né? Ela tem um delta que ela perdeu ali, mas ela recupera algo e continua andando, né? Eu não sei se eu já dei algum exemplo de carro aqui alguma vez, mas está me ocorrendo né? Quando você tem um carro, ao longo da quilometragem rodada, o seu pneu desgasta, né? Então aí com 25 mil, 35 mil, dependendo de como você conduz aquele carro, dependendo da forma que você dirige, você desgasta os pneus. Quando você desgasta os pneus e coloca pneus novos, você recupera uma capacidade, né? A dirigibilidade do carro, mas isso não quer dizer que o seu carro não perdeu a prestação global dele. Sim, não voltou ao carro 0 km. Exatamente, né? Ele recupera uma parte, mas continua rodando já, né, com segurança, mas ele perdeu um pouco ali. Então ficou bom, né? Tá bem clara essa prestação aí, né? E aí a gente vai então pro segundo erro que as pessoas cometem, dando sequência nisso, uma vez que você, ok, reconheci que pode acontecer, já reconheço, mas e aí? Não utilizar os recursos para identificar os problemas. Esse é outro erro, né? E é um momento que a gente fala que as pessoas caem meio no sonambulismo. Né? A gente põe o preto e branco aí agora. Ou fica meio perdido, e é natural isso, não é a sua área principal de atuação, ou talvez você não enxergue como a sua área principal de atuação, embora ela esteja totalmente ligada. Você sabe que pode ter um problema, mas e agora? O que eu faço? Né? Então você não utiliza os recursos que você efetivamente tem, muitas vezes porque você não sabe que tem. Não fazer inspeções, não contratar um engenheiro para poder te assessorar ou para poder fazer mesmo essas inspeções, não controlar as reformas que são feitas nas unidades, ou mesmo as reformas globais no edifício, né? Por melhorias ou criações de novos espaços, coisas desse tipo. E são recursos que efetivamente você tem na sua mão, né? Você tem como síndico o poder de controlar as reformas que estão sendo feitas, né? De estabelecer quais são os critérios, claro, tudo dentro da convenção de condomínio, né? Mas você tem como especificar aquilo ali, você efetivamente tem como estabelecer os critérios do que pode e do que não pode ser feito dentro das unidades. Né? Você tem respaldo de norma técnica e conforme a gente conversou há um conteúdo atrás aí com o advogado, com o Renato Andrade, tem respaldo na lei também para poder fazer isso, né? Exato, a gente até recomenda que você assista esse conteúdo, né, que a gente postou, se não me engano o título é O que pode recair sobre você. Né? No episódio 10. Episódio 10. E então você tem aí recursos humanos, financeiros e técnicos que você pode efetivamente usar. Humanos, quais seriam esses recursos humanos? A contratação de um engenheiro externo ou de desenvolvimento da sua equipe ou seu próprio, para poder identificar problemas ou identificar quais são as ações que você pode tomar. Financeiros, no sentido de que você efetivamente pode dispor do dinheiro para fazer essa contratação ou para atuar em uma recuperação ou prevenção, né, antes de que algo aconteça. E o terceiro era os técnicos, recursos técnicos. Tem muito recurso técnico e o fato de ser um recurso técnico não quer dizer que tem que ser complexo. Você pode, por exemplo, com relação a uma fachada, fazer um ensaio de percussão. Um ensaio de percussão é ir com um martelinho de borracha identificando se tem pastilha solta ou não tem pastilha solta. Mas atenção, não é você ir fazendo. Ah, sim. Esse precisa de uma pessoa especializada, assim, que tem, né, consegue fazer trabalho em altura, que tem toda a norma de segurança para ser seguida e tal. Mas então vou colocar em outro caso, né?
Você identifica fissuras em elementos estruturais, né, pilares, vigas ou lajes, e você vai com o martelo, vai identificando ali se tem um som cavo. Né? É um recurso simples assim que vai te dar uma informação. Isso vai permitir com que você atue. Né? Atuar é o que? Eu mesmo ir lá e arrancar aquilo ali, colocar novo? Não. Ele está te dando o conhecimento necessário, a informação que você precisa para saber quem você vai chamar para poder atuar. Vamos para o terceiro erro? Vamos para o terceiro erro. O terceiro erro, fazer e permitir que sejam feitas gambiarras na estrutura. Esse é ótimo. Os recursos técnicos. Recursos técnicos, entre aspas. Porque esse aí é dos que a gente mais abomina realmente. E é dos que a gente mais vê. E a gente entende a situação desde o ponto de vista do síndico ou dos moradores, que você tem um problema que incomoda de forma imediata. E incomoda todo dia, né? Incomoda todo dia. O tempo inteiro. Pois é. A gente sempre dá esse exemplo, né? Infiltração na garagem, goteira em cima de carro. Cara, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é meter uma calha ali, porque assim eu resolvi. Não. Tubo de PVC cortado ao meio, tem outras, né? Telha metálica. Tem uma série de coisas, mas... Ou um que eu vi outro dia, cortar no piso para poder não espalhar a água que estava caindo ali, cortar no piso e fazer uma canaleta no piso mesmo. Para direcionar. Para direcionar ela para algum outro lugar, onde incomodasse menos, nem era para um ralo. Então, esse tipo de situação, o grande problema é que ele não resolve, né? E uma gambiarra, uma vez que ela é feita, ela se torna eterna, porque ela para de incomodar aquilo que todo dia incomoda. É exatamente isso, né? A causa é que tem que ser tratada. E a gambiarra, ela trata na consequência. Ela tira o que incomoda. Tira o que incomoda. Então, assim, se eu não enxergo, então tá tudo bem, né? Então, assim, se eu não tô vendo, então tá tudo bem, não tem nada acontecendo. Não é bem por aí, né? Então, efetivamente, tem que deixar incomodar. Problema estrutural tem que incomodar. Porque se ele estiver incomodando, aí trata. Se você tentar fazer alguma coisa mais ou menos e isso parar de incomodar, a gente queria te falar que isso só vai piorar. Isso vai levar com que o problema estrutural em si se agrave, aumente o risco e fatalmente aumente os custos de uma atuação para poder efetivamente, posteriormente, resolver esse assunto. Para resolver o problema é muito melhor que ele incomode do que ter um problema que não incomoda, né? Então, quando você traz essa visão tanto para a sua equipe quanto para os moradores, eu acho que fica mais fácil de você resolver. E eu estou falando da equipe aqui, é importantíssimo que você transmita essa informação para a equipe. Porque eu sei que tem equipes que são realmente proativas e de repente um tipo desse de problema fica, entre aspas, tão simples de ser resolvido que a equipe vai lá, coloca a calha, direciona a água e você como síndico nem fica sabendo. Por boa vontade, né? Por exatamente ter essa atitude de resolver as coisas. Mas uma ação tomada na direção errada, ela pode te afastar muito mais do objetivo, né, do final, que é ter tudo correto, do que te aproximar, né? Exatamente. E um outro exemplo, rapidamente, que a gente pode falar aqui, é em uma situação que você identifique corrosão de armadura, né, e se você segue a gente já há algum tempo, você já está bem familiarizado com engenheiros, com uma ferrugem das barras de ferro. Então aquilo ali, o que a gente fala é que ela corrói, expande, desplaca o concreto, né? Então às vezes um pilar de garagem normalmente ele solta uma parte do concreto, ou por uma outra razão, caso tenha tido uma barbeiragem, né, e alguém bateu no pilar e arrancou um pedaço, e você ir e tampar aquilo ali só com uma argamassa de cimento e areia. Isso você está tampando o problema, você não está resolvendo o problema. A gente volta na situação, né? Se eu não estou vendo, está tudo bem.
Exato. Só que é isso, os problemas estruturais, eles são contínuos, né? E levam um tempo, eles vão evoluindo, não é da noite para o dia que o problema evolui. E por não ter essa consciência do grau de risco, é que as pessoas acabam não atuando em tempo e de forma correta. É uma das coisas mais difíceis, né, com relação ao fazer manutenções preventivas, ao atuar logo no início, porque tudo isso que a gente fala aqui não são ações que você vai conseguir enxergar o resultado no mês seguinte, né? Não é como as pessoas ensinam técnicas para poder emagrecer mais ou ficar em forma, que você começa a ver com um mês, você já começa a ver os primeiros resultados. Aqui não, aqui as coisas são mais a longo prazo, só que as consequências também de não se fazer são a longo prazo, só que elas são muito mais catastróficas. Exato. Tanto em risco quanto financeiramente. Né? Exatamente. Então, com isso, a gente já até adiantou aí qual que é o quarto erro, né? Que é não atuar no momento correto. Quando você não sabe o momento adequado de atuar, você só vai atuar reativamente. E quando você já atua reativamente, o problema já está instaurado e já é muito mais caro e já tem muito mais risco. É o que a gente já falou, né? Em algum conteúdo nosso por aí, né? Que se você atua preventivamente, você gasta X. Se essa atuação preventiva, principalmente você recebeu o edifício e já programa, né? Recebeu da construtora e já programa as manutenções preventivas e vai atuando, se você faz as atuações, né, as manutenções nos momentos corretos, o custo dela é até 25 vezes mais baixo do que ter que atuar lá na frente numa manutenção corretiva, daquela que qualquer pessoa consegue enxergar, sabe? Então, assim, o ganho é muito grande. Em quanto tempo, então, que vai chegar de esse problema ser pequenininho e um problema ser muito grande, né? E custar essas 25 vezes? Vai depender de uma série de fatores, né? Se teve alguma coisa externa, não planejada, que não estava ali dentro do projeto, isso aí vai fazer acelerar o processo, né? Tem fatores aí que influenciam, né? Não, e tanto externos como internos, né? Porque muitas pessoas não sabem, mas muitas vezes os problemas estruturais são cultivados pela gestão e pela administração do condomínio. E quando eu falo gestão, né, quando eu falo administração, eu estou incluindo aí o papel dos condôminos, dos proprietários, Sim. que são as pessoas que, além do conselho e do síndico, vão tomar a decisão final, né, em algum momento, do que se faz com o recurso, com recurso, principalmente com recurso financeiro. Se a gente faz um novo espaço gourmet ou se a gente faz uma manutenção preventiva. E aí é o que a gente fala, né? O espaço gourmet fala com o coração. Um a gente enxerga e o outro a gente não enxerga ele diretamente, né? Mas é exatamente isso que acontece. Quando você não tem essa visão muito clara e principalmente quando você não consegue transmitir essa informação para os condôminos, ou seja, vender essa ideia, é uma venda, né? E tem técnicas claras para fazer isso. A gente sabe que se você falar da forma certa, você consegue tocar na dor do condômino. Por incrível que possa parecer, se você usa as técnicas corretas, vai chegar um momento que ele vai entender que, olha, apesar de eu querer o espaço gourmet, agora eu entendo que a prioridade é essa aqui, porque no final das contas, senão eu acabo perdendo meu patrimônio. E aí eu não tenho nem o meu edifício, nem o espaço gourmet, nem o resto do edifício, né? E aí, dentro ainda dessa questão, né, de não atuar no momento correto, o que acaba acontecendo? Que você, se você chegou nesse item 4, você já tem consciência do problema, né? Você tem consciência do problema, mas você ou os condôminos não têm consciência da consequência do problema. Né? Então, se você ficou com vontade de saber quais são essas técnicas, vai mais ou menos por aí. Você tem que conseguir mostrar para os condôminos,
quais são as consequências daquele problema, daquele pequeno problema que hoje parece nada. Você tem que mostrar que as consequências daquilo ali são grandes e o risco chega num caso extremo. E você pode fazer isso de várias formas. Então, se você faz isso, tem consciência do problema, mas não tem consciência da consequência, dificilmente você atua. Se você tem essa consciência e consegue passar essa consciência das consequências do problema para os condôminos, as chances de você conseguir o apoio deles para tomar as ações já começam a aumentar, né? Aumentam bastante. O importante é que você tome uma ação imediatamente, ainda que essa ação seja atuar no planejamento das ações preventivas, corretivas, o que seja. Exato. Né? Porque se tem entre aspas, alguma vantagem, é que, diferente, por exemplo, no cabo do elevador arrebentou, não sei se pode ser o melhor exemplo, mas tem que ser trocado na hora ou o elevador não funciona. O portão parou de funcionar, o motor queimou. Isso. Né? Não envolve muito mais. Então o portão da garagem queimou o motor, ou troca o motor ou o portão vai ficar aberto ou fechado ou vai ficar no manual. Né? Não tem mais remédio, simples assim, e você tem aquele gasto ali. Agora, na estrutura, principalmente se é de uma forma preventiva, você tem como programar as ações. Sim. Você tem como fazer um planejamento físico-financeiro, e quando eu falo físico-financeiro, é importante que você tenha isso muito presente, porque uma ação preventiva e principalmente uma ação corretiva, sim, ela toma um espaço para ser realizada, né? Então seja espaço de escora dentro da garagem, seja um espaço de recuo para trabalhar numa fachada com segurança para que não caia nada em cima de ninguém. Então toma um espaço. Sim, mas lembrando sempre que o da preventiva, ele normalmente muito menor e com o tempo de incômodo é muito menor. Exatamente. Né? Exatamente. Né? Então, se você faz dessa forma, você consegue ir convencendo, né, mostrando aos condôminos que as consequências físicas e financeiras são muito altas, e aí você vai ganhando vantagem com isso aí. Passamos então para o 5. Não contratar mão de obra especializada. Esse também é muito bom, Porque estrutura não é brincadeira, né? Não é qualquer um que vai resolver o problema. E não é falar assim, então tá bom, então já que não é qualquer um, a gente contrata um engenheiro. É isso que vocês estão querendo falar. Não. Então eu contrato um engenheiro, né? Então nem é bem por aí, porque também não é qualquer engenheiro que consegue resolver. Você tem que ter aí a pessoa correta, né? E às vezes isso passa por mais de um. De repente, um é o que identifica, mas não é o que resolve o problema. Ele te direciona, como se fosse um consultor, né? Uma pessoa que está te fazendo um acompanhamento e vai te falar, olha, seu problema está nessa linha aqui, você precisa conversar com um engenheiro de estruturas, ou você precisa conversar com um engenheiro de patologias. Né? Um que vai te assessorar, né? Você pode ter um que vai te assessorar, ou você mesmo pode estudar e ter os recursos para você já saber qual engenheiro que vai contratar. Porque a gente já falou aqui várias vezes, né? Engenharia é praticamente tão ampla quanto medicina. A gente tem muitas especialidades dentro da engenharia e que tem coisas da engenharia civil, tá? Porque a gente já acaba falando muito em engenharia só aqui, mas a gente trata de engenharia civil. Mas mesmo dentro da engenharia civil, a gente tem muitas especialidades. E tem coisas que, assim, praticamente nem se comunicam uma com a outra, né? Exato. E tem coisas que não se comunicavam tanto que já começaram a ser outros cursos de engenharia, né? Outras graduações completamente diferentes. Não fazem nem mais parte da engenharia civil, de tão misturado que é. Exato. Eu estava fazendo um parênteses aqui, uma imagem na internet outro dia que relacionava algumas coisas assim, não sei se vou lembrar de todas, mas você tem um problema de saúde, você procura um médico. Você tem um problema mecânico, você procura no carro, você procura um mecânico. Você tem um problema, sei lá, com o seu cachorro, você procura um veterinário. Você tem um problema na sua estrutura, você procura. E aí começa a desviar assim.
o amigo, o pedreiro, o mestre de obra, o não sei quem, tem umas quatro ou cinco figuras antes de chegar no engenheiro. Nossa, e aí a gente tem que ramificar então mais ainda, né? Por quê? Ué, chegou no engenheiro, qual engenheiro, né? Qual engenheiro? Mas a questão é, olha só o tempo que você está perdendo tentando buscar uma solução que o vizinho falou que era o primo dele, que já tinha passado uma situação similar e tal, e fez tal coisa. Isso não funciona. E em se tratando de estrutura, né, o que a gente fala aqui, por isso que a gente fala da manutenção preventiva, tempo aí é dinheiro, porque apareceu um problema, é claro que todo mundo sempre fala que tempo é dinheiro, mas aqui é escalado isso daí, porque apareceu um problema, hoje ele custa X. Se você não atuar hoje, daqui a 3 meses, 6 meses, 10 meses, ele vai estar custando muito mais do que X. Não é igual o motor do portão da garagem que estragou, que ele hoje custa X, daqui a 5 meses, 6 meses ou 10 meses, ele provavelmente vai custar os mesmos X, exceto alguma inflação, alguma coisa desse tipo, mas o custo dele básico ali é X. Na estrutura não, se ele custa hoje X, daqui 6 meses, 10 meses, 1 ano, o que for, ele com certeza vai custar mais do que X, mesmo que existisse um caso hipotético de inflação zero. Uhum. Ele já iria custar mais, mesmo que não existisse inflação. Exato. Então, como a Tatiana comentou, né, que um problema estrutural não é brincadeira, a primeira coisa é que você tem que reconhecer que é um problema estrutural e que você precisa de um profissional específico e que você tem que lutar contra este ímpeto natural, né, de procurar, entre aspas, tampar o problema, né? Então você tem uma fissura na garagem, é fácil ir lá, contratar um pintor, ele passar uma massa e passar uma tinta. Vai tampar a fissura. Vai deixar de incomodar. A gente já resolveu ali, ó, deixou de incomodar. Já voltamos lá no ponto 3. É uma gambiarra. Porque tem dois tipos de pessoas no condomínio, né? Aquela assim, que está relaxada e nada, nem presta atenção que tinha uma fissura, e tem aquele outro tipo de morador que qualquer fissura acha que o prédio vai cair. Então, o que acha que o prédio vai cair, ele faz mais alarde. Então, você quer resolver o problema dele, então você vai lá e tampa, né? E se for tampada com uma pintura flexível, então pior ainda, né? Porque a pintura ela vai tampar ali, mas se ela é rígida, rapidamente aquela fissura vai aparecer novamente. Se ela é flexível, a fissura está ali, mas a tinta impede que você enxergue. E isso é muito pior. O problema atrás está lá, continua se desenvolvendo e vai ficando cada vez mais caro. E ninguém está vendo. Então você pode contratar um pintor, você pode contratar um pedreiro, você pode usar o recurso da calha, você pode usar uma série de coisas que todas essas equipes, entre aspas, que você contratar e que não sejam empresas específicas, que trabalham com estruturas, que sabem efetivamente o que tem que ser feito, no momento que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito. Com a segurança. Com a segurança. Não só do edifício, dos moradores, mas também a segurança da equipe deles também, né? Eles sabem atuar dessa forma. Eles conseguem, chegam num ponto que eles conseguem escutar barulhos diferentes, mesmo no meio daquele tanto de barulho que envolve um reforço, eles conseguem escutar barulhos de que algo diferente está acontecendo, para poder atuar no momento. E se tem uma dica que a gente pode te dar aqui com relação a qual equipe, né, qual empresa vai poder efetivamente te assessorar e resolver o problema estrutural em comparação com outros profissionais que não são os adequados para isso, simplesmente compare preços e não contrate o mais barato. Né? A diferença costuma ser muito grande, exatamente por isso que a Tatiana estava comentando. Uma empresa que trabalha com recuperação de estruturas, que trabalha com cuidar, né, e fazer manutenções tanto preventivas quanto corretivas em estrutura, ela sabe
a que risco ela está se expondo e está expondo a sua equipe. E isso tem custo, essa mobilização tem custo, essa mobilização de equipamento tem custo, toda a preparação para, em caso de situações de maior risco, como que a gente vai atuar aqui, né? Deixar tudo preparado, deixar tudo bem, como que a gente vai atuar para fazer efetivamente a recuperação. Poxa, trabalha nessa região primeiro, depois trabalha numa região mais isolada. O meu braço até saiu da tela. Tão isolada a região. Tão isolada que está. Ela nunca vai trabalhar na mesma região tudo junto de uma vez. Então ela tem um planejamento. Tudo isso tem que ser feito e tudo isso tem custo. Muito cuidado com o pagar mais barato em uma situação de recuperação de estrutura. É claro, normalmente você vai pedir 3 orçamentos, e se você tem 3 que estão ali na mesma ordem de grandeza, né? Eles estão próximos, estão na mesma ordem de grandeza, você vai contratar mais barato? Ok, mas eles estão dentro da mesma ordem de grandeza. O que a gente fala que não contrate o mais barato não é também ir cegamente contratar o mais caro. Não, sim, tem que ter uma análise e equalização de orçamentos. O que a gente está falando aqui é preste atenção naqueles orçamentos que são muito mais baratos. Não dá. Uma empresa séria não vai conseguir fazer um serviço de recuperação pela metade do preço que outra empresa séria faz. Não existe isso. Nossa, economizei 50% aqui. Reduziu pela metade o preço. Não existe. Ela não vai conseguir. Você vai ter alguns descontos ali, você vai conseguir alguns descontos, mas eles têm que estar mais próximos. Se tem alguma que está muito distante, peça um quarto orçamento. Não pare no 3, peça um quarto, até você conseguir 3 orçamentos que estejam próximos entre si. E outra coisa que vai como dica também é identificar o tipo da empresa, se ela é uma construtora ou se ela é uma empresa de recuperação. Como é que ela se denomina? Porque uma construtora, se ela atua no ramo de construção efetivamente, então não é a adequada para fazer uma recuperação. A menos que ela tenha, né, no nome só construtora, mas as ações dela são sempre... As atuações sejam sempre de recuperação. Porque construir é muito diferente de recuperar e reforçar. Tanto que a gente já fala várias vezes, a gente não aprende na graduação a recuperar e reforçar. Aprende-se em especialização, recuperar e reforçar. Na graduação a gente aprende a construir. É muito mais simples tirar do zero, partir do zero e colocar um edifício de pé, do que depois que ele já está de pé e acontecer, né, já de pé, já está sendo utilizado, aconteceu alguma coisa ali, recuperar ele e reforçar. Não é todo mundo que sabe fazer. Não, é literalmente aquela expressão, né, de trocar o pneu do carro com o carro andando. É mais ou menos por aí. Porque as pessoas estão morando ali. Exato. Então, se você põe todo mundo para fora, você vai trabalhar com mais segurança, o que não quer dizer que o carro não esteja em movimento nesse caso, né? Porque os móveis estão lá, você não vai gerar uma mudança para poder recuperar, né? E mesmo assim, ainda que o prédio estivesse vazio, você tem ali uma estrutura que já está montada. Que já foi utilizada, que já começou o processo de degradação natural, que uma série de fatores, né? Enfim, então? a gente fechando aqui, a gente acredita que se você que tem hoje o papel de síndico profissional, se você é o gestor de uma estrutura e você para pensar em cima desses 5 pontos que a gente comentou aqui, a gente garante que você tem uma grande vantagem, um grande diferencial no mercado e que você vai poder contribuir muito para o condomínio onde você administra. Vai conseguir reduzir bastante custos e riscos, né, para o condomínio. Exatamente. É isso aí. Esse foi mais um programa Síndico Além da Gestão. Sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. Até a próxima. Até a próxima.